Oi, eu sou a Rafaela de Oliveira Velasquez. E eu sou o Matheus de Mel Brandão. A gente é da turma 4411 e o nosso projeto é um sistema de monitoramento da água para hidroponia de acesso local ou remoto. Inicialmente, é importante explicar o que é hidroponia. A hidroponia é um método de cultivo de hortaliças, frutas e verduras que não utiliza solo. As raízes das plantas vão diretamente mergulhadas em uma solução nutritiva que contém os nutrientes que elas necessitam para um bom crescimento. E essa água precisa de um constante monitoramento. Por que esse método de cultivo é importante? Só 15% das terras do mundo são aráveis e próprio cultivo de vegetais, e a hidroponia é independente desse fator. Consome 90% menos água do que o cultivo tradicional, não possui interferência das estações do ano e pode produzir entre 3 e 10 vezes mais que a agricultura tradicional em uma área de mesmo tamanho. A justificativa para fazer esse projeto foi de que a hidroponia ela tem expandido em todo o Brasil, ganhando proposta em diferentes contextos regionais, permitindo que o cultivo hidropônico prospere mesmo em condições adversas. E entre 1960 e 1970, teve a chamada Revolução Verde, que trouxe diversas novas tecnologias para o mundo da agricultura. Entretanto, diferentemente de países desenvolvidos, países em desenvolvimento como o Brasil ainda possuem falta de conectividade rural, o que é um grande problema, porque é uma ferramenta importante para medir maior produtividade, redução de custos e aplicativos que facilitam o trabalho dos produtores, por exemplo. Aqui algumas notícias da G1 com o título Internet no campo cresce, mas qualidade da conexão é baixa. Fui educado que não me pertencia, diz produtor. E outra da Forbes Brasil. Precisamos de internet e 77% das áreas não tem, diz presidente da Conectar Agro. Portanto, nosso problema é como desenvolver um sistema de monitoramento da água para a hidroponia que permita a medição dos parâmetros do cultivo, operando localmente e com acesso remoto quando disponível. Nosso objetivo é justamente desenvolver um sistema de monitoramento da água para a hidroponia que permita o acompanhamento local ou remoto dos parâmetros essenciais para o cultivo. Partindo então para a nossa metodologia, inicialmente foi a pesquisa dos parâmetros essenciais da água na hidroponia, depois foi definido os tipos de sensores que a gente utilizou, a escolha do protocolo de comunicação sem internet e sem fio, a escolha do microcontrolador, considerando que esse microcontrolador tem que ter esse protocolo de comunicação integrado nele, a escolha dos modelos dos sensores e dos módulos desses sensores, desenvolvimento do código embarcado, leitura dos sensores e da programação do protocolo de comunicação e a codificação das interfaces, do display LCD e do aplicativo. Por fim, a coleta de dados através do sistema e a análise dos resultados. O protocolo de comunicação escolhido foi o ESP-NOW, que é um protocolo de comunicação que não necessita de Wi-Fi e nem de cabos. Esse protocolo é próprio da família ESP, então o microcontrolador escolhido foi o ESP32, que também possui a opção de comunicação por internet. Para os sensores, foi escolhido o sensor de pH com módulo de leitura pH4502C, o sensor de temperatura à prova d'água DS18B20 e o medidor de TDS, o TDS Meter versão 1.0. Todos esses sendo compatíveis com uma comunicação com o microcontrolador escolhido, o ESP32. Para o melhor entendimento do nosso sistema, aqui tem um sistema em blocos, onde o microcontrolador de leitura com os 3 sensores, o sensor de pH, o sensor de condutividade elétrica e totais sólidos dissolvidos e o sensor de temperatura, que são os parâmetros essenciais de medição para esse tipo de cultivo. Então, o microcontrolador de leitura enviaria esses dados coletados pela comunicação ESP-NOW offline para o microcontrolador de armazenamento, que então enviaria por uma conexão física por display LCD e por uma comunicação Wi-Fi por aplicativo. Aqui então a gente tem o esquema elétrico do ESP de leitura, em cima na esquerda é um módulo de pH 4502C mais a sonda dele, junto com esse módulo de pH, por conta dele, ele precisa de uma tensão de 5 volts para trabalhar. O ESP ele só tem a tensão de 3V3, então a gente colocou um mini conversor boost para aumentar essa tensão de 3V3 para 5 volts. E para a leitura analógica do ESP32 a gente colocou um divisor de tensão de 1K8 e 3K3 ohms para fazer a troca dos 5 volts para 3V3 de novo para o ESP conseguir ler a leitura analógica, né? Lá embaixo na esquerda a gente tem o DS18B20 de temperatura com um resistor de pull-up no fim do pino de informação
E à direita a gente tem o módulo TDS Metro versão 1.0 mais a sonda de pH. Para o código embarcado da temperatura, a gente usou as bibliotecas OneWire e Dallas Temperature. No código, então, a gente inicializa o sensor, identifica se tem algum sensor conectado no barramento, e se tiver, a gente coleta 8 amostras de temperatura e em seguida faz a média sem os extremos, que no caso a gente utilizou sem os dois menores extremos e os dois maiores extremos das amostras, e então fez a média do que restou. Para análise do resultado da temperatura, a gente fez uma tabela comparativa entre o nosso sistema que mede a temperatura e com o medidor comercial manual. Então a gente acabou tendo um erro médio de 0,62, o que comparado com o erro médio do medidor AK51, que é outro medidor de temperatura comercial, que é de 1 grau, acabou sendo inferior. Então, para o total de sólidos dissolvidos e a conectividade elétrica, inicialmente a gente tem um temporizador ali em cima, que o tempo dele é definido pelo max timeout. Esse max timeout de 1 minuto, ele demora, porque a sonda ela demora por volta de 1 minuto para estabilizar os dados coletados. Então a gente espera esse minuto e começa a fazer as medidas. Então de 40 em 40 milissegundos a gente coleta amostras do TDS na água, e depois de 800 milissegundos, ou seja, 20 amostras, a gente pega essas 20 amostras e faz a mediana delas, ou seja, a gente pega o valor central dela, o que fica entre o menor e entre o maior, entre a menor e o maior. E feito isso, a gente passa do valor da resolução do ADC para o valor de tensão, ou seja, a gente faz a conversão ali na linha 372, a gente pode ver a conversão, que é median Hall, que é a média bruta, né, do valor do ADC, vezes a tensão do ESP, que é 3V3, dividido por 4096, que é a resolução do conversor analógico do ESP. Feito isso, então, a gente tem a tensão em TDS, e depois dessa tensão de TDS, a gente faz a compensação da temperatura. Então o TDS ele funciona junto com o sensor de temperatura. A gente faz a compensação da temperatura pelo sensor de TDS, e feito isso, a gente joga na fórmula dada pelo próprio fabricante, a fórmula da linha 377 e 379, que tem as tensões de compensação, IEC, enfim. E por fim, a gente multiplica esse valor de TDS pelo valor de K, que é o coeficiente de conversão. Então, no nosso primeiro teste que a gente realizou, a gente usou um fator de conversão de 0,65 e a gente chegou a uma média de erro em ppm de 98. Então, o que é acima do sensor comercial que está na imagem, o HI 98318 da Han Instruments. Esse sensor comercial tem certificado de garantia, então ele é bem confiável, e a média de erro desse sensor comercial é de 60 ppm, enquanto o nosso chegou a 98 ppm, quase o dobro. Por conta disso, a gente decidiu tentar melhorar os testes, então a gente fez a média do erro e tentou arrumar o fator de conversão K para suprir essa variação. Então, indo para o teste 2, no teste 2 a gente chegou a um fator de conversão calculado de K de 0,75 e a média de erro baixou de 98 ppm para 80 ppm, que é uma leve melhora, né? Mas ainda assim não é menor que o do comercial, e para melhorar mais ainda essa conversão, a gente decidiu transformar, em vez de fazer um K fixo, a gente decidiu usar o K como um binômio. Então a gente utilizou a fórmula das diferenças divididas de Newton para calcular o valor de K, gerar um gráfico binomial a partir de 3 pares de calibração, ou seja, no teste 2 a gente pode ver que tem três tiras em verde. Essas 3 tiras em verde são os 3 pares do TDS, do ESP e da caneta. A gente usou esses 3 pares para fazer o cálculo das diferenças divididas de newtons e gerar a fórmula de K, que é uma função binomial, que nos gerou no final, no último teste, o teste 3 de TDS, a uma média de erro de 54 ppm, que é inferior à média de erro do sensor comercial escolhido inicialmente. Então, isso demonstra melhor que o sensor comercial, porém com uma limitação bem importante. O problema do teste 3 desse método binomial foi que a gente chegou a um TDS máximo aí de 539 e a partir, de 585.
E a partir de 585 ppm, os valores começam a ficar incoerentes, elas começam a estabilizar e por fim eles começam a cair, então, que é por conta do binômio, né? Que é uma limitação então, do sensor do próprio sistema. Ele vai conseguir ler com bastante precisão, melhor que os comerciais, os valores de até de 585 ppm, e a partir de 585 ppm ou 1016 microsiemens por centímetro, que é em condutividade elétrica, ele para de ler, então ele começa a ficar impreciso. Para o pH, foi parecido com o de temperatura e com o de TDS, então a gente coleta 30 amostras de pH. Depois de coletadas as 30 amostras pelo pino analógico, a gente faz a mesma que a gente fez na de temperatura, que a gente pega e tira os extremos. Aqui nesse caso a gente escolheu tirar os 5 primeiros dos extremos, os 5 menores do extremo e os 5 maiores do extremo. Então os 5 menores e 5 maiores, e faz a média entre os 20 que restaram. Depois de fazer essa média, a gente faz a conversão para tensão de novo, calculando a partir da resolução do ADC. Então a gente pega e multiplica essa tensão analógica pela tensão do ESP e divide ela pela resolução do ADC, que é de 4.096, e chegando na tensão de pH. E para calcular o pascal de tensão de pH para o pH em si, o que a gente faz é usar uma reta. Como é que funciona? A gente tem que fazer uma calibração prévia. Inicialmente, o que a gente faz é mergulhar a sonda de pH numa solução de pH 4. Ele vai resultar numa tensão a partir da função de cima da esquerda. Essa tensão, a gente anota essa tensão e depois a gente coloca numa solução de pH de 0,86 e anota a tensão também. A partir disso, a gente vai ter, a gente calcula uma reta com esses dois coeficientes, que é basicamente o que faz a fórmula da direita de calibração. Ela calcula os dois coeficientes da fórmula A e B, é uma função afim, né? E a partir dessa fórmula a gente vai ter uma reta que vai ser o pH real em função do pH em tensão. Então, quando tiver, por exemplo, 1,5 volts de tensão na sonda, quer dizer que é 5, 6 de pH. Então, é uma conversão que a gente fez a partir dessa reta. E análise de resultados, a gente chegou a um erro médio de 0,26 de pH, que não é inferior ao medidor comercial pH HI 98103 da Rand Instruments também, porém se aproximou o valor. Aqui a gente também tem o esquema do ESP de armazenamento. Então a gente tem o ESP32 de versão 1.0 e o display LCD que a gente escolheu, o TFT de 1,8 polegadas do ST7735. Para o ESP-NOW, a gente tem as duas funções principais de como é que ele funciona, ignora a função do meio, que ela faz parte do código, mas a gente tem as duas funções principais, que é a de cima e a de baixo, a função onDataSend e a função onDataReceive. As duas funções, elas são funções de callback, ou seja, toda vez que na função onDataSend, toda vez que o ESP enviar um dado, essa função é chamada, independente de onde o código está sendo percorrido no momento, e sempre que um dado é recebido, a função onDataReceive ela é chamada, independente de onde o código está no momento. Essas funções elas têm alguns parâmetros como as informações, ela tem um ponteiro para as informações, então essas informações contêm, por exemplo, o MAC de quem enviou a informação, ou o tamanho, então, enfim, tem outras coisas que estão envolvidas. Então, além na função de envio, a gente também tem a questão do status, se ela conseguiu ser enviado ou não os dados pelo ESP-NOW. É isso. E embaixo, para os dados que está apontado para o ponteiro de info, a gente pode ver como é que esses dados são transmitidos. Basicamente, o que é transmitido é uma struct. Tá? Então, nessa struct a gente tem 5 valores: o save address, o temperature value, o pH value, o TDS e o EC. Esses 5, a gente tem 4 valores que é do próprio sistema, então os 4 parâmetros essenciais da água, e o primeiro variável, o save address, é para quando tu vai fazer a alteração do MAC de armazenamento no ESP de leitura. Essa função de save address, ela serve justamente para pedir pro de armazenamento salvar o endereço MAC daquele ESP de leitura, para poder ter a ligação e o ESP-NOW poder funcionar, né? Os menus, a gente tem o menu à esquerda, é o menu do ESP de leitura, então a gente tem como calibrar o sensor de TDS, de pH, foi tudo feito pelo Serial Monitor. A gente tem como mostrar as tensões de calibração de pH que foi resultante das soluções de pH 4 e pH 6,86.
medição local, enfim, outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, ali medir, alterar o MAC do ESP de armazenamento. E à direita a gente tem o menu do ESP de armazenamento, que é para, por exemplo, listar os ESP salvos e leitura salvos, limpar os ESP de leitura salvo, enfim, outras funções. Para fazer o teste do protocolo de comunicação ESP-NOW, a gente fez na escola Liberato Suzana Vieira da Cunha, onde cada um ficou com um microcontrolador, um com microcontrolador de armazenamento e outro com microcontrolador com sensores. E então a gente foi se afastando e testando se havia envio de informação até determinada distância. E quando parava de ter informação, a gente definiu a distância máxima, que deu 107,30 metros, que a gente mediu pelo Google Maps. Isso é razoável para estufas hidropônicas, porque de acordo com a Embrapa, elas geralmente não passam de 30, 20 metros. E mesmo que por algum motivo o produtor queira uma estufa maior que 107 metros, tem como usar um outro microcontrolador como um repetidor e duplicar essa distância. Partindo para as interfaces, então a interface local, a gente tem o display LCD. O display LCD é um display de 1,8 polegadas com um controlador ST7735. E as bibliotecas utilizadas para fazer a programação dele foi a Adafruit GFX, Adafruit ST7735, e o protocolo de comunicação que ele utiliza é o SPI, que tem integrado no ESP também. Para fazer o aplicativo, a gente decidiu usar a plataforma Meetup Inventor, que é uma plataforma gratuita, especialmente para fazer aplicativos, tanto para iOS quanto para Android. E no código embarcado, então, a gente definiu os comandos que seria que o ESP associaria a determinada função, como por exemplo o /ph, que foi associado à função ajuste pH. Então ali embaixo tem essa função que transforma de número para uma string e então envia o valor para o servidor. No código em blocos, na plataforma do Meetup Inventor, a gente usou um temporizador de 1 segundo, então a cada 1 segundo ele ajusta a URL do servidor, que é um bloco que a gente usa, então ele ajusta o bloco do servidor para a URL que a gente definiu anteriormente. Então ali a gente usa o comando /ph, então chama o valor do pH para o aplicativo. Aqui então a gente tem nossa interface local com o display LCD. A gente pode visualizar os parâmetros do sistema, então a temperatura, o pH, o TDS e o EC. Além disso também tem o IP, né, que está conectado ao Wi-Fi para o aplicativo. Aqui em cima a gente pode ver que ele fica alterando entre o sensor ESP0 e o sensor ESP1. Aqui a gente tem dois ESPs de leitura conectados no nosso de armazenamento, ou seja, a gente pode... ele é um sistema escalável, então a gente pode colocar mais ESPs de leitura para só um de armazenamento. Aqui para mostrar a gente tem o ESP1. O ESP1 é esse aqui, tu vê que não está conectado porque ele está só simulando valores. E aqui a gente tem, dentro desse protótipo aqui, a gente tem o ESP0. Então esse protótipo aqui é com todos os sensores integrados. Então sensor de temperatura, o de pH, aqui é o de TDS, o branquinho, e aqui é o de temperatura. Então eles estão lendo os valores dentro da água. A gente pode visualizar eles no nosso LCD, a gente pode ver a temperatura, o ppm e o EC, e o pH também, né? E aqui no ESP1 são os valores simulados, né? A gente pode ver que tem uma diferença bem grande ali do de pH do real. E também a gente pode visualizar no aplicativo, então a gente vai inserir o IP que está mostrando na tela do display LCD. O IP então é 172.20.3.90. A gente vai enviar esse IP. Enviado esse IP, a gente clica em ver parâmetros. Então ele vai conectar, vai aparecer o ESP0. Aqui a gente tem a temperatura, o pH, mesmo esquema do display do LCD. E eles vão ficar intercalando assim como no LCD. Vai trocar do ESP0 para o ESP1 para mostrar os valores, os dados em tempo real. E caso a pessoa precise, mude de internet, ela pode digitar o novo IP gerado pelo ESP por aqui. Então clica no novo IP e pode digitar o novo IP que estiver no momento lá que a pessoa estiver conectando no Wi-Fi. Basicamente é isso.